Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Nesta semana da disciplina Morfologia e Fisiologia do Vegetal, nós estudaremos as aplicações da cultura de tecidos vegetais. Bom, em primeiro lugar, logo depois que o meio de cultura é autoclavado, ele vai para uma sala que nós chamamos de sala de inoculação, onde os explantes serão inoculados, ou seja, eles serão colocados em meio de cultura. A inoculação dos explantes em meio de cultura, ela é realizada num equipamento que é chamado de câmara de fluxo laminar, popularmente chamado de capela. A capela, gente, ela funciona da seguinte maneira. Ela tem um filtro de ar no fundo da capela. Esse filtro de ar, ele é responsável por esterilizar o ar contra fungos e bactérias, principalmente. E essa capela, ela é realizada uma asepsia com álcool 70% antes de iniciarmos a inoculação. Aqui nós temos essa foto do laboratório de cultivo in vitro. Essa foto, ela é do grupo Gplant in vitro no Instagram. E aqui nós podemos observar ao fundo essa redinha que é o filtro, né? Aqui nós temos um discente, esse aqui é o Vinícius, né? Que está inoculando plântulas de orquídeas em meio de cultura. Então, ele utiliza aqui uma pinça, as placas de Petri, que é essa vidraria que está aqui embaixo, né? E nós podemos observar que este processo, ele é feito com o estudante utilizando um jaleco, né, que é esse avental branco, máscara, que hoje para nós está comum por causa da pandemia, né, mas aqui é obrigado a utilizar para evitar que a nossa respiração contamine o meio de cultura, e uma touca, para evitar também que qualquer impureza seja levado para a câmara de fluxo laminar. E todo o material aqui, ele é desinfectado com álcool 70%. Aqui nós temos também, esse aqui é o Alisson, né? Também um discente do curso de Ciências Biológicas, né? Com dois outros alunos. Eles estão também inoculando material em laboratório. Então, vocês podem ver que eles estão com jaleco, com máscara, né? Com touca, para evitar que haja contaminação. Bom, dentre as aplicações do cultivo in vitro, lá na câmara de fluxo laminar, nós podemos trabalhar com várias aplicações. Uma delas é a micropropagação, ou seja, a partir de um segmento, nós conseguimos propagar um número grande de plantas. E uma das grandes vantagens é que essas plantas são 100% livres de fungos e de bactérias. Aqui nós temos uma micropropagação de orquídeas. As orquídeas, elas são propagadas através de sementes ou de meristemas, que nós estudaremos logo a seguir. E cada fruto de orquídea, que nós chamamos de cápsula, ela produz aproximadamente 4 milhões de sementes. Como na natureza a sua propagação é rara, no cultivo in vitro, ela tem uma alta taxa de germinação. Por quê? Porque o embrião da orquídea, como nós já vimos, ele é isento de endosperma, ou seja, ele não tem reserva. Então, a semente é uma semente sem reserva. Então, quando ela cai sobre o meio de cultura, lembra que o meio de cultura ele é rico em sacarose, que é uma fonte de energia, ela começa a absorver não apenas a sacarose, como os nutrientes do meio, proporcionando uma alta taxa de germinação. E aqui nós já temos orquídeas prontas para saírem do cultivo in vitro e ir para vasos em estufas ou casa de vegetação. Uma outra aplicação do cultivo in vitro é a cultura de meristemas. O meristemas nós já estudamos lá em morfologia vegetal, é a estrutura apical da planta, né? Ou seja, é a estrutura responsável por todo o crescimento da parte aérea e do sistema radicular, uma vez que nós temos meristemas, tanto na parte caulinar, que é o meristema apical caulinar, quanto nas raízes, meristema apical radicular. A cultura de meristemas, gente, ela surgiu na década de 1970 com o grande objetivo de clonar ou propagar vegetativamente uma planta
E também com um grande propósito dessas plantas serem livres de viroses. Na verdade, gente, lá na década de 70, existia uma hipótese que as plantas que eram cultivadas a partir da cultura de meristemas, elas seriam isentas a viroses. Por quê? Porque a virose, gente, em plantas, ela é diferente da virose no ser humano. Por exemplo, agora do Covid-19. Se nós entrarmos em contato com uma pessoa que esteja contaminada, né? Ou, sei lá, encostar a mão, né, em qualquer lugar que uma pessoa que está contaminada encostou, né? Nós podemos ser contaminados. Em planta, gente, não é assim, né? Em planta, a gente tem que ter uma contaminação direta. Como seria essa contaminação direta? Um dos grandes problemas que nós temos com vírus em plantas é quando um inseto que tem aparelho bucal sugador, como as cigarras, os percevejos, os pulgões, as cochonilhas, elas sugam a seiva elaborada de uma planta contaminada e sugam a seiva de uma planta sadia. Imediatamente elas transmitiram a virose. E ela suga a seiva elaborada, que é translocada na planta via floema. Né? O xilema é água e nutrientes. Concorda comigo que o inseto não vai querer tomar água pela planta, né? Ele vai querer glicose pura. Então ele atinge o floema. E quando ele atinge, imediatamente ele transmite a virose. Então o vírus, ele caminha na planta pelo floema, ou seja, junto com a seiva elaborada, que é glicose pura. Então, quando se retira o meristema é a estrutura da planta que não tem os vasos condutores formados ainda, né? Ele é um tecido que vai originar outros. Então, pela ausência de floema, o meristema é livre de viroses. Então, lá na década de 1970, isso era uma hipótese. O que é uma hipótese? A gente lança uma hipótese, ela pode ou não ser verdadeira. Se ela for verdadeira, ela se torna uma teoria, né? E outro detalhe da cultura de meristemas é que, segundo a hipótese, né, era a hipótese na década de 70, as células meristemáticas, elas se dividem muito mais rápido que a partícula viral. Hoje nós temos essa certeza. O meristema, ele é livre de xilema e floema, e devido não ter floema, não há transmissão de virose. E as células se multiplicam muito mais rápido do que a partícula viral. Hoje nós temos 100% de certeza que a hipótese é verdadeira, né? Ou seja, o meristema, ele é livre de virose. Então, se eu pegar, por exemplo, essa planta aqui, se fosse uma planta, por exemplo, de morango, que tem um problema seríssimo com virose, e é retirado, o morango é propagado dessa maneira, por cultura de meristemas, se eu vier aqui retirar o meristema dessa planta de morango, ela vai ser 100% livre de virose. Eu limpei, eu fiz uma limpeza viral, eu retirei então, o vírus dessa planta. Nós temos aqui a batata, tem um problema sério com virose, batata também 100% multiplicada por meristemas, né? Então, ele é um processo aonde os tubérculos, né, que são chamados de batata semente, eles são multiplicados, né? Aqui, na parte aérea da planta, se retira o meristema apical. Esse meristema vem para o meio de cultura com todos os nutrientes, sacaroses, vitaminas. Ele desenvolve nessa condição. Aqui ele é multiplicado, que nós chamamos de multiplicação ou micropropagação. Vai para um telado e estelado, que é uma casa de vegetação. Nesse telado ele forma os microtubérculos. Esses tubérculos são plantados em campo, 100% livres de vírus. Ah, eles são resistentes? Não, gente, resistência genética. Eles são livres, eles não têm presença de vírus. Ah, mas se essa batata semente que tivesse presença de vírus, todo o plantio seria contaminado por virose. E aí, a cada ano, o produtor teria uma menor produtividade nessas áreas plantadas. Bom, aqui nós temos também o cultivo da banana, que é por meristema, né? O meristema da banana é retirado de brotações jovens, brotações novas, levado para o laboratório, né? Nós vamos retirando a estrutura propagativa dela até chegar ao meristema propriamente dito. O meristema da banana, gente, de um broto grande, ele fica desse tamanhozinho aqui, né? Ela é uma monocotiledônia, então ela tem uma estrutura diferente da dicotiledônia. Na dicotiledônia são 2 primórdios foliares, da monocotiledônia, um primórdio foliar só que protege o meristema. Aqui nós temos também o morango, igual eu falei com vocês, 100% produzido por meristemas,
né? Aqui são plantas provenientes de culturas de meristemas, aonde os meristemas são retirados, levados para o meio de cultura. O morangueiro é multiplicado, né? Aqui ele já tem bandejas, ele é vendido dessa maneira aqui, né, para os produtores. E aqui, além de diminuir o custo com defensivo agrícola, porque ele é uma planta 100% livre de fungos e bactérias e vírus, né? Ele tem uma alta produtividade e o que compensa muito a produção de morango aqui no sul de Minas. Aqui, uma outra aplicação do cultivo in vitro é a cultura de gemas, né? Aqui nós retiramos uma gema, né? A gema, o que ela é? Os primórdios foliares que protegem o meristema. Ela é livre de virose? Não, porque ela já tem folhas em formação. E as folhas já têm presença de floema e xilema, né? Aqui essa gema se desenvolve e essa planta aqui se multiplica. Quanto maior número de brotações, maior rendimento no cultivo in vitro. E outra aplicação é embriogênese somática. Vamos entender o que é isso? Ele é um processo pelo qual as células somáticas, ou seja, as células da própria planta, né, desenvolve-se por meio de diferentes estágios embriogênicos, formando o embrião somático. O que é o embrião somático? O embrião somático, gente, é aquele que ao final do processo de diferenciação celular, ele dará origem a uma nova planta. No entanto, não há fusão de gametas, nem masculino e nem feminino. Então, quando há a fusão de gametas masculino e feminino, nós temos um embrião zigótico. Quando ele é somático, ele é uma clonagem, com características agronômicas excepcionais. Aqui nós temos o desenvolvimento de embriões somáticos do cafeeiro. Nós temos aqui, no caso do cafeeiro, né, que hoje para nós no laboratório ele é o carro-chefe, né? Então nós temos aqui uma planta matriz, onde as folhas são coletadas, as folhas são levadas para o laboratório, feita uma asepsia com álcool a 70% e hipoclorito de sódio, que é a água sanitária. Essas folhas são colocadas em meio de cultura para indução dos calos. O que é o calo? Ele volta à folha, que é um tecido totalmente formado, ela volta ao seu estado de meristema. Então, ela volta, isso é chamado de calo, sem forma nenhuma. Aqui nós temos a inoculação de folhas, também realizada no Laboratório de Cultura de Tecidos do Campus Muzambinho, né? Aqui as folhas estão sendo colocadas, folhas de cafeeiro, no meio de cultura. Aqui, esses calos, eles são multiplicados. Aqui a gente tem um meio de cultura líquido. Nós temos um agitador, ele fica agitando esse meio de cultura para poder oxigenar esse meio, para que as células não morram. E as células se multiplicam muito rápido. A partir de cada célula, ela pode ser colocada ou numa placa de Petri, que é essa estrutura in vitro com meio de cultura, ou num bioreator. Bioreator, gente, esse compartimento aqui, qual que é a base dele? Ele é chamado de RITA, que é de imersão temporária. Aqui nós temos uma mangueirinha de hospital. Essa estrutura redondinha é um filtro que é chamado de milipore, para filtrar esse ar, para evitar contaminação de fungo, de bactéria. Nós temos aqui um meio de cultura. Nesse meio de cultura é injetado ar, o meio de cultura borbulha, entra em contato com essas células aqui e elas vão formando os embriõezinhos, regenerando em embriões. E aqui esses embriões, gente, formam as plantinhas. É uma clonagem. No cafeeiro, gente, nós já estamos com essa etapa bem desenvolvida. No entanto, nós temos uma dificuldade muito grande de adaptação dessa planta para a condição de campo. Então, para isso, hoje, nós estamos desenvolvendo uma técnica. Aqui estão os embriõezinhos, gente, são iguaizinhos aos das sementes. De cada 1 centímetro quadrado, chegam a ser produzidos até 2.000 embriões, para vocês terem uma ideia. Porque de cada célula forma um embrião. E esses embriões estão sendo colocados numa estrutura chamada de semente sintética, com as condições de reserva para que ele possa desenvolver. Aqui já um embriãozinho na semente sintética desenvolvendo para que ele forme uma nova planta.
Essa tecnologia, gente, é uma tecnologia nova dentro da biotecnologia e esperamos que futuramente nós disponibilizemos isso aos produtores. Muito obrigada.